Seriedade, eu sou o Fábio Bessa. Se você acompanha esse canal, você viu que a gente publicou recentemente um vídeo onde a gente fala sobre como que o sistema nervoso ele usa informações provenientes da visão, do sistema vestibular e da propriocepção para poder detectar mudanças no nosso centro de massa. E nesse vídeo agora a gente vai começar a discutir como que o sistema nervoso central ele usa essas informações para realizar ajustes posturais e assim manter a nossa estabilidade funcional durante atividades esportivas, atividades de vida diária. Então lembra que a gente explicou que a condição básica de equilíbrio é quando a gente tem um alinhamento entre a projeção vertical do nosso centro de massa com o centro de pressão. Só que essa condição ela é perdida constantemente porque qualquer atividade que a gente faça, seja esportiva ou atividade de vida diária, a gente altera a posição do nosso centro de massa. Então o sistema nervoso ele precisa saber lidar com quando isso acontece, seja de maneira inesperada, quando algo sai do predito, ou de maneira antecipatória, já prevendo possíveis desequilíbrios num movimento voluntário. Para a gente começar a falar do primeiro tipo de ajuste que o sistema nervoso dispõe na sua maquinária, vamos pensar caso a nossa postura ela seja desafiada num jogo de basquete ou num jogo de futebol, onde a gente tome uma entrada que não estava prevista pelo nosso sistema quando a gente está fazendo uma jogada. Então um empurrão, uma entrada lateral. Quando acontece uma entrada dessa inesperada, o que quer dizer para o nosso sistema nervoso? Quer dizer que tudo que foi planejado saiu do script. Então quando acontecem situações desse tipo, eventos inesperados que tiram a nossa capacidade de continuar cumprindo a tarefa, o sistema nervoso ele dispõe de alguns ajustes que a gente conhece na literatura como ajustes posturais compensatórios. A literatura ela descreve basicamente três estratégias compensatórias: a estratégia do tornozelo, a estratégia do quadril e a estratégia do passo. Na estratégia do tornozelo, a gente realiza uma sequência de ativação muscular de distal para proximal, ou seja, primeiro os músculos do tornozelo, que tem a capacidade de influenciar o movimento da articulação do tornozelo, são ativados alguns milissegundos antes de músculos mais proximais. Então você começa numa atividade do músculo, por exemplo, se for um ajuste para a gente corrigir a postura para trás, primeiro do gastrocnêmio, depois vai mais proximal dos isquiotibiais, até chegar nos paravertebrais. Então alguns milissegundos depois da perturbação, né? Essa latência é um pouco maior do reflexo de estiramento, mas menor do que os movimentos voluntários. Você começa essa sequência de ativação distal proximal que a gente chama, né? Do tornozelo até o tronco. A função desses ajustes mais distais, né, como é descrito na estratégia do tornozelo, nada mais é do que a capacidade que o sistema tem de mudar a posição do nosso centro de pressão. Então lembra que a gente pode, quando a gente perde a condição de equilíbrio, a gente perde esse alinhamento entre o centro de massa e o centro de pressão. E a gente pode, caso isso ocorra numa menor amplitude, a gente pode simplesmente deslocar o centro de pressão mais para frente, aplicando força no solo. Então, toda essa ação muscular, a função é você deslocar a posição do seu centro de pressão no solo. Caso esse desequilíbrio ele seja mais intenso, o nosso sistema nervoso ele também pode usar movimentos mais proximais, principalmente na região do tronco e do quadril, a fim de mudar a posição do nosso centro de massa e ajudar a restabelecer essa condição de equilíbrio inicial. Isso é o que a gente chama de estratégia de quadril. Então, sobre a perspectiva da condição básica de equilíbrio que a gente discutiu no primeiro vídeo, onde a gente fala que para a gente manter o equilíbrio a gente tem que manter a projeção vertical do centro de massa com o centro de pressão. Basicamente o que a gente faz é, se a gente fizer ajustes mais distais, a gente vai migrar a posição do centro de pressão, e se a gente fizer ajustes mais proximais, do centro de massa. A última solução, caso isso não funcione, caso esses ajustes mais distais que alteram a posição do meu centro de pressão e ajustes mais proximais que alteram a posição do meu centro de massa, isso não funcione, a gente pode dar um passo, a gente pode mudar a nossa base de apoio, dar um passo, apoiar numa parede, e isso tem a capacidade também de realinhar essas duas forças. Agora, o que é importante a gente entender dessas estratégias de ajuste compensatório? Como elas são descritas normalmente através de experimentos em postura estática e são descritos em livros de geriatria, em livros de neurologia,
normalmente eles separam essas estratégias. Então você tem a estratégia do tornozelo, você tem a estratégia do quadril e a estratégia do passo. Mas o que a gente sabe é que não é tão separado assim. A estratégia do tornozelo e do quadril, né, onde você ajusta ou mais através de ajustes distais ou proximais, isso está acontecendo o tempo todo. É que como em alguns casos patológicos, seja por alterações neurológicas ou por alterações do próprio envelhecimento, a gente acaba perdendo mobilidade e ativação da região mais distal do tornozelo, a gente acaba vendo nessas situações um predomínio de ajustes mais proximais, usando mais essa região e menos a região distal. Mas em pessoas saudáveis, em atletas, essas estratégias elas estão sendo o tempo todo combinadas pelo sistema nervoso. Então o que precisa ficar claro nesse vídeo é que o sistema nervoso central ele dispõe de mecanismos compensatórios. Ele tem a capacidade, caso a postura ela seja perturbada durante a tarefa, de ativar músculos mais distais e migrar a posição do nosso centro de pressão ou proximais para alterar a posição do nosso centro de massa. E ele usa a combinação dessas duas estratégias. Outro ponto interessante é que essas estratégias compensatórias, apesar de elas serem automáticas, elas não são reflexas, não é um reflexo e sim uma ativação sinérgica de grupos musculares em ordem específica, que tem o objetivo básico de fazer a gente cumprir a tarefa. A gente não sabe muito bem aonde que essas respostas elas são organizadas no nosso sistema nervoso, mas um candidato forte é o tronco encefálico, mais especificamente a formação reticular. Então é um pouco mais superior do que os reflexos de estiramento, mas mais inferior do que centros superiores como o córtex motor. Agora, o mais interessante é que em todo movimento voluntário, por exemplo, quando você vai chutar uma bola, quando você vai rebater uma bola no tênis, nosso sistema nervoso ele tem a capacidade de prever o que esses movimentos futuros eles vão gerar de desequilíbrio, de perda de estabilidade postural, através de modelos probabilísticos que foram construídos baseado com experiência prévia. E através dessa estimativa ele pode realizar ajustes posturais com ausência de feedback atual, com a ausência da informação sensorial que está chegando naquele momento para o sistema nervoso. Isso é o que a gente chama de ajustes posturais antecipatórios, que é a capacidade do nosso sistema nervoso em predizer o que aquela ação futura ela vai gerar na nossa orientação postural. Então, se você quiser saber mais sobre esses ajustes antecipatórios e como que o sistema nervoso realiza essa pré-programação antes de movimentos voluntários, a fim de manter uma boa estabilidade postural, não deixe de se inscrever no nosso canal clicando aqui no Nicolai Bernstein e seguir a nossa página no Facebook.